Ó, pessoal, nossa aula de hoje é de percurso histórico da psiquiatria e saúde mental, tá? Dentro da aula, eu vou contar umas historinhas para vocês, para que vocês entendam, né, como foi que se deflagrou aí a reforma psiquiátrica, e daí a qualquer momento vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá? Então, vamos começar com a nossa primeira historinha. Vocês, com certeza, já viram um slide, uma imagem mais ou menos assim, ou até pior do que essa, tá? Isso aqui era o que acontecia antes da reforma psiquiátrica. Quando nós não tínhamos hospitais psiquiátricos, na verdade, nós tínhamos o que se chamava de albergues. Dentro desses albergues, moravam pessoas com transtorno mental, moradores de rua, prostitutas, todos aqueles que eram considerados indigentes, que não tinham para onde ir, entravam nos albergues, tá? Então, não se podia fazer um trabalho com pacientes com transtornos mentais, porque na realidade todo e qualquer pessoa estava lá dentro, tá? Não se diferenciava. Aí o que é que acontecia? Existiam uns hospitais psiquiátricos particulares, que eram considerados hospitais, que, na verdade, também não iam para lá só pessoas com transtornos mentais, né? Pessoas que tinham uma classe social mais, né, elevada. Iam também aquelas pessoas que, por conveniência familiar, né, pagavam para que essa pessoa fosse tida como uma pessoa com transtorno mental e ficavam lá internadas, certo? Então, vocês podem observar nas imagens a desumanização, tá? As correntes, enfermarias superlotadas, né? Vocês podem imaginar além, maus tratos, pacientes nus, acorrentados, tomando banho de água gelada, pacientes passando o dia exposto ao sol, levando eletrochoques, muitas vezes sem muita necessidade, utilizando de tratamentos, né, sendo experimentos de tratamentos com picadores de gelo, certo? Então, N maus tratos, vocês imaginem aí. E isso era que acontecia dentro dos albergues. Aí, o que foi que aconteceu? Muitas pessoas começaram a não aguentar mais esses maus tratos. E daí se juntou alguns profissionais que não aguentavam mais ver os pacientes sendo maltratados, juntou alguns familiares que não aguentavam mais ver seus parentes sendo maltratados, e daí eles se juntaram com algumas ideias de alguns pensadores com relação a esse processo de desumanização. Com essas ideias que estavam surgindo, né, no cenário mundial, tá? Mas que começou aí na Alemanha, certo? Então, com esses pensamentos, começou-se a ter uma raiz do que hoje a gente chama de reforma psiquiátrica, tá? Então, foi que aconteceu. Juntou-se essas pessoas, né? Alguns familiares, alguns profissionais,
algumas pessoas da sociedade que realmente presenciavam esses maus-tratos, viam esses maus-tratos, e essas pessoas começaram a ir para as ruas, começaram a se manifestar, foram panfletar, tá? Com relação a contra os manicômios, como tem aí, contra os maus-tratos, querendo um processo, um tratamento mais humanizado, ok? Daí foi onde se pensou na reforma psiquiátrica. E daí começou-se, né, começou-se a separar os pacientes com transtorno mental daquelas pessoas que só habitavam os manicômios. Então, tirou-se as prostitutas, tirou-se os moradores de rua dos manicômios, e lá, teoricamente, ficou só os pacientes com transtorno mental para que se fossem tratados. Ok? No meio de tudo isso, veio uma pessoa que com certeza vocês já escutaram falar, tá? Que se chama Felipe Pinel. Felipe Pinel, a data, foi no século, em meados do século 80, tá, Edmar? Aí começou-se a surgir as ideias, a se disseminar no mundo todo, faz muito tempo. E até hoje, Edmar, nós vivenciamos a reforma psiquiátrica. Ela não acabou, tá? E vocês vão entender o porquê. Então, foi o que aconteceu. Começou-se a disseminar no mundo todo as ideias de Felipe Pinel. Felipe Pinel, teoricamente, ele é considerado o louco dos loucos, tá? Mas que dentre os loucos e dentre os sãs, que tinham como médicos psiquiatras lá dentro desses albergues, né, que cuidavam dos pacientes, tá? Que muitos nem eram psiquiatras, que a psiquiatria ela vem surgir bem depois dos manicômios, mas ele teve mais juízo do que eles, porque ele começou a ver que esses pacientes com transtorno mental precisavam-se de um tratamento humanizado, tá? E daí, com a separação, né, dentro dos manicômios, também veio a ideia de Felipe Pinel de separar os doentes mentais em duas classes: os degenerados e os não degenerados. Quem seriam os degenerados? São aqueles pacientes que precisam de tratamento psiquiátrico, tá? Que eles não irão conseguir viver sem um tratamento psiquiátrico. E eles sempre, mesmo fazendo uso de medicações, eles sempre irão viver em crise, tá? Os não degenerados seriam aqueles pacientes que fazem tratamento de transtorno mental e conseguem viver muito bem com a sua doença, tá certo? Então, essa ideia de divisão das doenças mentais, elas vieram aí de Felipe Pinel, né, que trouxe também o tratamento humanitário, que veio a casar com os novos protestos que estavam ocorrendo no mundo todo com relação a esses maus tratos, certo? Então, ele trouxe, né, além disso, a influência das alterações no comportamento, tá? Então, começou-se a observar o comportamento dos pacientes, certo? E atenção, que isso é uma atividade da enfermagem, observar o comportamento dos pacientes. Os pacientes não precisam nem estar junto a gente, certo? A nós da enfermagem. Boa noite, Rubi. Mas nós precisamos estar observando em qualquer atividade que eles estejam. Então, os pacientes do CAPS, estão no CAPS, eles estão fazendo um trabalho, uma oficina com artesã, tá? Então, quando nós passamos por eles, nós estaremos observando o comportamento deles. Então, de repente,
um paciente X chegou no CAPS, tranquilo, comportamento calmo, né? E começou a fazer um trabalho com a artesã pediu para ele desenhar, e daí ele começou a desenhar colorido, respeitando os contornos do desenho. De repente, ele começou a pintar de preto, a rabiscar toda a folha, né? Não respeitando o contorno dos desenhos. E daí, o que foi que mudou? Né? O comportamento dele mudou. Então, nós precisamos conversar com esse paciente e saber o que foi que aconteceu, saber o que aconteceu na noite passada, o que é que ele está pensando, se ele escutou alguma voz, se ele está vendo alguém mandando ele rabiscar, tá? O que foi que mudou no comportamento dele? Então, isso é função nossa na enfermagem. É uma artesã, uma pessoa que trabalha com artesanato, né? Criação, é uma professora, sim, mas de artesanato, de coisas lúdicas, né? Então, ela trabalha com desenhos, com cera, com materiais lúdicos para que os pacientes, né, crochê, confecção de algum brinquedo, algum material, alguma coisa assim. E é uma profissional muito, como é que eu posso dizer, eficaz no CAPS, porque realmente ela trabalha as habilidades. Quando a gente for ver grupos terapêuticos, nós vamos ver essas habilidades que o paciente tem e que muitas vezes ele não sabe que tem, tá? Mas ela começa a explorar. E quando a gente percebe o paciente está fazendo coisas belas, certo? E a gente tem que explorar isso, porque isso faz parte do tratamento, isso ajuda no tratamento, tá? Felipe Pinel também trouxe para a gente a questão da esquizofrenia, da inconsciência e da hipnose, né? A esquizofrenia hoje é considerada um transtorno mental, exatamente, é muito relevante no tratamento dos pacientes, Auricélia, valeu, tá? A esquizofrenia é um transtorno mental, né? Antes, ela tinha outro nome, outra nomenclatura, que era doenças das psicoses, ou psicose, tá? Hoje ela é conhecida como esquizofrenia. Ele também trouxe a questão da inconsciência e da hipnose, tá? Que é muito trabalhado aí por nosso também conhecido Freud, tá? Nós teremos aí uma aula, né, sobre Freud, trabalhando aí a formação da personalidade, com id, com ego e superego, tá? E com as etapas aí do crescimento, ok? Então, Felipe Pinel ajudou aí no início da reforma psiquiátrica, junto com as manifestações dos profissionais, dos familiares e de algumas pessoas que presenciavam os maus tratos, algumas pessoas da sociedade, tá? Nos protestos de rua, ok? Tranquilo a historinha do início da reforma psiquiátrica? Aí, pessoal, a psiquiatria, ela surgiu na Alemanha, tá? Por isso que as primeiras manifestações, elas também foram lá, apesar de se disseminarem em todo o mundo, mas iniciou-se lá. E depois, dentro, aí, nós temos as ideias de Freud, tá? Também dentro aí da reforma psiquiátrica. Ele desenvolveu os conceitos de consciência e repressão, nas quais a emoção ligada às ideias reprimidas podiam afetar o comportamento nos eventos do presente, tá? Então, vamos explicar de início aí as primeiras ideias de Freud. Freud utilizou das ideias de Pinel, que era, né, a observação do comportamento. Nós tínhamos que observar o comportamento, tá? E dentro desse comportamento, trabalhar o paciente. Em que sentido? Saber do paciente por que é que ele se comporta desta maneira. Caso, né, esse paciente ele tenha noção
do porquê que ele muda o seu comportamento, é porque as memórias que o fazem apresentar esse comportamento, algumas vezes agressivo, algumas vezes de choro, algumas vezes de isolamento, estão na memória do paciente, tá? Então, o paciente, ele foi maltratado quando criança pelo pai, e daí hoje, quando ele vê a presença do pai, quando ele, né, ele não convive com o pai, mas às vezes o pai frequenta a casa, quando ele vê o pai, ele muda o seu comportamento. Ele pode apresentar isolamento, choro, raiva, angústia, né? Então, isso está na mente do paciente. Só que tem alguns comportamentos que o paciente não consegue dizer o porquê, tá? E isso é porque aquilo que faz com que a pessoa mude o comportamento, com que o paciente mude o comportamento ou o faça sofrer, esses pensamentos, eles estão lá no inconsciente. E o paciente não consegue saber o porquê. Ele só sofre, tá? Por mais que o paciente pense, por mais que o paciente tente trazer essas memórias para que ele possa dizer a causa do sofrimento, ele não consegue. É quando a gente chama de evocar os pensamentos. Quando a gente for ver memória, a gente vai saber que nós temos os pensamentos na nossa consciência, tá? E os pensamentos no nosso inconsciente. Alguns pensamentos que estão lá no inconsciente, eles vêm para o consciente quando a gente tenta pensar em algo. Só que tem coisas que estão lá no inconsciente, memórias que estão lá no inconsciente, que a gente não consegue trazer novamente para o consciente, tá? Quando a gente diz trazer, a gente chama evocar, tá? A gente não consegue evocar esses pensamentos que estão lá no inconsciente para o consciente. Eu não sei se vocês acompanharam a novela aí das 9, quem é noveleiro vai saber. De uma menina que casou-se, só que ela não conseguia ter relações com o esposo, as meninas estão, né, não sei se é de má ideia daqui, a resposta do sim, o pessoal está aqui lembrando. Ela não conseguia ter relações com o esposo, e ela não sabia explicar o porquê, tá? Esses pensamentos que a faziam sofrer, que ela não sabia explicar o porquê, estavam lá no inconsciente, estavam reprimidos, tá? E daí, ela precisou fazer hipnose para que esses pensamentos, durante a hipnose, isso, tá? Durante a hipnose, viessem à tona e se soubesse o porquê de tanto sofrimento. Tá? Até que ela, né, tinha sido molestada pelo padrasto, né, e que tinha uma história lá de umas tartarugas, e que foram muito recriminados aí porque foi um coach que fez, né, não foi um psicanalista. Isso, da hipnose, Edmar. Então, através da hipnose, trouxe esses pensamentos do inconsciente e se soube o porquê daquele comportamento, daquele sofrimento, tá? Então, Freud, pessoal, essa historinha toda é para dizer que Freud, ele trabalhou, tá? Essa questão, trabalha, né? Traz, não existe mais, né? Freud, mas traz, né? Como legado aí a hipnose, né? Dentro da psicanálise, onde muitas vezes a gente consegue saber o porquê de tanto sofrimento através desses pensamentos que estão no inconsciente e que estão reprimidos lá e que a consciência não consegue trazer de volta, não consegue evocar, tá? Então, dentro do tratamento, pacientes com transtorno mental que já estavam sendo humanizados,
trouxe mais um tipo de tratamento aí, que foi a hipnose, tá certo? Para que se entenda o comportamento do paciente. Tranquilo até aí? Qualquer dúvida, vão perguntando, pessoal. Aí no Brasil, né, houve-se o início da reforma psiquiátrica em 1980, tá? E também, juntamente com o início da reforma psiquiátrica, houve o isolamento dos psicopatas. A psicopatia é um transtorno mental difícil de ser diagnosticado, porque os pacientes realmente simulam, né? São habilidosos em simular que são muito bons, até que realmente eles se mostrem o contrário, tá certo? Então, o Brasil, ele começou a reforma isolando aí os psicopatas que já estavam sendo diagnosticados dos demais pacientes com transtorno mental. Por quê? Porque eles acreditavam que os psicopatas iriam influenciar muito os pacientes que tinham outros transtornos mentais, tá? E isso ia dificultar o tratamento, ok? Aí daí, pessoal, nós iniciamos a nossa reforma psiquiátrica, que dura até hoje, tá? Quando quarta-feira vocês forem ver a videoaula das políticas, vocês irão entender, né, melhor essa questão, de que se dura até hoje, tá? Então, a reforma psiquiátrica é a ampla mudança no atendimento público em saúde mental, garantindo o acesso da população, seus direitos e liberdade, tá? Essa mudança, pessoal, é da seguinte maneira: fecha-se os hospitais psiquiátricos, abre-se os serviços extra-hospitalares. Tanto pode ser chamado de serviços extra-hospitalares, como instituições abertas, que são CAPS, residência terapêutica, o AT, os programas de volta para casa, matriciamento, programas a pacientes com álcool e outras drogas, tá? Então, isso é a reforma psiquiátrica, tá? Então, deve-se ter um investimento com relação à abertura e à ampliação dessas novas instituições abertas. Dentro da reforma psiquiátrica, também criou-se leis, tá? As leis que defendem o paciente com transtorno mental, onde traz direitos e liberdade. Todo serviço aberto, ele tem como objetivo principal a reinserção social. Então, o paciente, ele tem que ser tratado e ele tem que voltar à sociedade, tá? Por isso que eu digo que ele é um paciente diferenciado, porque a sociedade, ela tem que ser trabalhada para aceitar esse paciente, ok? Então, além, né, dessa liberdade que esse paciente tem que ter na sociedade, ele também tem direitos. E esses direitos, nós temos alguns profissionais que trabalham para isso, né, como assistente social, advogados, tá? E também a própria justiça, ela tenta trazer esses direitos para o paciente, ok? Daí o que foi que aconteceu? Quando se iniciou a reforma psiquiátrica, logo nos princípios, né, da reforma psiquiátrica, um deputado chamado Paulo Delgado, mas na frente nos slides vai falar dele, tá? Ele teve essa ideia: já que estamos no processo de reforma psiquiátrica, então vamos criar uma lei para fechar os hospitais psiquiátricos e abrir as instituições extra-hospitalares. Aí você sabe, né, que
o Ministério da Saúde, né, ele tem tudo no papel, né, muito bem descrito. Então, o que é que acontecia? Quando se fecha os hospitais psiquiátricos, teoricamente, a verba dos hospitais que foram fechados ou diminuídos, a verba, vai para abertura e ampliação das instituições abertas. Então, quando eu fecho um hospital psiquiátrico, eu vou abrir com esse dinheiro outros CAPs, vou ampliar um CAPS que já existe, tá? Que antes funcionava 2 horários, agora ele vai funcionar 3. Um CAPS 3 que funcionava de segunda a sexta, agora eu quero ele 24 horas todos os dias da semana, vou investir nisso, tá? Então, é nesse sentido. O Ministério da Saúde, né, a política, não quer só fechar os hospitais e deixar o paciente desassistido, não. Ele quer fechar, ele está fechando, mas, ao mesmo tempo, ele está abrindo e ampliando os novos serviços, tá? Como é o fechamento? A gente vai ver isso na política dos hospitais, certo? Mas imagine que existe um programa, acho que eu até falei para vocês, né, na nossa última aula, que se chama Programa Nacional de Avaliação dos Hospitais Psiquiátricos, que é o PENACH. E daí, o PENACH vai lá, visita o hospital, os fiscais, né, visitam um hospital psiquiátrico, e daí ele vê, tá bom, tá ruim, tá mais ou menos, e daí eles vão diminuir a verba desse hospital em até 20%, tá? Da verba da União, da verba que vinha do Ministério da Saúde, certo? Então, até 20%, se o hospital tiver mais ou menos, é diminuído, tá? Se o hospital tiver ruim, fechou, ok? E essa verba vai para as instituições abertas, criação e ampliação. Quem trouxe essa ideia? O deputado Paulo Delgado, tá? Mas, infelizmente, quando ele trouxe essa ideia, dentro da reforma psiquiátrica, a ideia não foi aceita, ela foi engavetada. É uma ótima ideia, tá? Tá igual a ideia, né, nossa da enfermagem, né? Mas um dia desengaveta, certo? Igual desengavetou a de Paulo Delgado, certo? Que depois de 12 anos, tá? Criou-se a Lei 10.216 de 2001, tá? Que foi uma conquista de luta social e que tem a mesma ideia de Paulo Delgado. Fecha-se os hospitais psiquiátricos, abre-se as instituições abertas. Isso, tá, Edmar? Tá? E, então, a Lei 10.216 de 2001, ele significa a mudança no modelo de tratamento. No lugar do isolamento, como era trabalhado nos hospitais psiquiátricos, né? Os pacientes eram isolados, trancafiados. Troca-se esse modelo pelo convívio na família e na comunidade, tá? Que isso é a liberdade do paciente. São os direitos do paciente, que antes eram tolhidos, tá? É o direito de ir e vir, ok? É a reinserção social, que é o objetivo das instituições abertas, tá? A interação, exatamente, a interação do paciente com a família, do paciente com a sociedade, ok? E daí, pessoal, o atendimento que antes era feito nos hospitais, hoje ele é feito nos CAPs, tá? Ele é feito nas residências terapêuticas, nos programas que nós temos, né? Todos os programas que nós vamos ver, o consultório de rua, o programa de volta para casa, o Sersan, tá? E com relação às internações, aí a gente abre outra historinha aí, tá? As internações, quando necessárias, são feitas em hospitais gerais ou nos CAPs de grande porte. Vão sendo progressivamente substituídas. Então, vamos para a nova historinha.
Vamos fazer um comparativo aí com a atenção básica e a rede de saúde mental, tá? Na atenção básica, nós não tentamos, né, nós profissionais de saúde, conscientizar a população, não vão direto para o hospital, que vocês vão superlotar o hospital, tá? Primeiro, quando vocês estiverem doentes, vocês vão para a estratégia. Caso a estratégia de saúde não resolva, ela encaminha vocês para o hospital. Não é assim? O fluxo que a gente orienta? Infelizmente, esse fluxo não é feito, né? As pessoas acabam indo diretamente para o hospital, que agora tem as UPAs, né? Mas muitas vezes não passam na estratégia, para que a estratégia encaminhe para o hospital, se necessário. Ana Maria, ó, experiente está dizendo que é verdade. Isso é o fluxo da estratégia, né, da atenção básica. Vamos para o fluxo do hospital psiquiátrico. Se o paciente sair da sua casa em crise, passar direto e for para o hospital psiquiátrico, ele não é atendido, tá? Por quê? Porque para ser atendido no hospital psiquiátrico, eles precisam de uma guia de referência do CAPS ou do Hospital Geral do município em que ele mora, tá? Então, digamos que no ICO. Digamos que no ICO não tivesse CAPS. O paciente com transtorno mental tinha que passar pelo hospital. O hospital ia prestar os primeiros atendimentos e daí, caso ele visse a necessidade do paciente passar no psiquiatra ou ser internado, no hospital psiquiátrico, ele preenchia a ficha de referência e o paciente ia para lá. No caso, né, o ICO tem CAPS. Então, o paciente, primeiro ele tem que passar no CAPS. O CAPS vai tentar reverter o quadro do paciente, tratar, medicar esse paciente, ver se consegue, né, uma melhora desse paciente. Caso ele não consiga, aí sim que ele referencia, né, com a guia de referência para o hospital psiquiátrico, ok? Então, esse fluxo, né, do paciente, CAPS ou hospital geral e hospital psiquiátrico, ele acontece, certo? Acontece por quê? Porque o paciente, se não passar, se não for referenciado pelo CAPS ou pelo hospital geral, ele volta, ele não é atendido, certo? Então, isso obriga realmente o familiar primeiro, né, passar por essas instituições e nós trabalharmos nesse paciente para que, em última instância, em último caso, a gente mande ele para uma internação psiquiátrica, tá? Quando um CAPS, ele é criado numa cidade, pessoal, diminui 60% das internações psiquiátricas, tá? Porque realmente o CAPS, ele tenta fazer o seu papel, ok? Não, ó, Edmar, é o seguinte, que era bom rabiscar, né? Isso que é bom quadro. Ó, imagine, seu João, ele é um paciente diagnosticado com transtorno psiquiátrico. Digamos que ele é esquizofrênico, tá? E ele está em crise. Se a família de seu João levar ele diretamente lá para a Messejana, para o hospital psiquiátrico de lá, sem nenhuma passagem no CAPS ou no hospital geral do município, seu João não vai ser atendido lá, tá? Porque o fluxo, o caminho correto de seu João ir primeiro, ele vai passar no CAPS, né? Então, imagine seu João mora no ICO. Então, primeiro, ele passa no CAPS 2 do ICO. O CAPS 2 do ICO vai fazer todo o tratamento com o seu João. Vai medicar, vai trabalhar, vai observar o comportamento do seu João, vai ver se ele melhora,
tá? Seu João não melhorou. Aí sim, o CAPS preenche uma guia de referência e manda seu João para o hospital de Messejana, né, que é o hospital psiquiátrico de referência, tá certo? Então, caso seu João melhore, ele nem precisa ir se internar, tá? Caso seja no final de semana que seu João adoeça, né, que seu João tenha a crise, o CAPS está fechado. Então, quem é que vai cuidar desse paciente? Ele vai para o hospital regional lá do ICO, que ele mora no ICO, né? Ele vai para o hospital lá do ICO, tá? Porque é final de semana e o CAPS está fechado. Aí, o hospital vê a necessidade, né, quem está cuidando do paciente, de seu João, vê a necessidade dele se internar no hospital psiquiátrico. Aí o hospital preenche a guia de referência e manda seu João ir para a Messejana ser internado. Melhorou um pouquinho, Edmar? Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que, ótimo, é que para que o paciente seja internado em hospital psiquiátrico, primeiro ele tem que receber assistência, seja do CAPS, seja do hospital geral, tá? Caso esses dois não consigam reverter a situação desse paciente, em último caso, eles mandam para ser internados, certo? E isso faz parte da política, né, de saúde mental. Isso faz parte da reforma psiquiátrica, tá? Exatamente, é preciso ser referenciado. Eles não são atendidos se não forem referenciados. Ótimo, tá? Então, nós temos um conceito aí de reforma psiquiátrica, tá? Apesar dele ser de 98, mas ele, né, faz parte de um livro clássico, que é de Serrano, e ele é bem completo, tá? Então, a reforma psiquiátrica é o processo político-assistencial em nível mundial e em diferentes formas, derivado da queda do paradigma asilar, que deixa de ser hegemônico, tá? Ou seja, quebrou, caiu os asilos, né? O isolamento, as correntes, os maus tratos, os hospitais, né, que fechavam o paciente, certo? Que era quem tratava realmente, que era hegemônico, tá? No tratamento psiquiátrico, e que no Brasil reúne a reformulação da assistência, mudanças na cultura, mudanças normativas e mudanças jurídicas, tá? Então, veja bem, como eu falei para vocês, a reforma psiquiátrica, ela ainda acontece, tá? Porque nós ainda vivenciamos o fechamento dos hospitais psiquiátricos e a abertura e ampliação de novos serviços, né? De novos serviços extra-hospitalares. Dentro de cada CAPS, apesar de nós trabalharmos com as regras, né, com as portarias e os manuais do Ministério da Saúde, mas nós podemos criar nossas próprias normas de funcionamento, tá? De serviço mesmo, tá? Só que quando a gente cria normas, a gente tem que protocolar essas normas, tá? Não é só por boca, não. Eu tenho que protocolar, eu tenho que informar a Câmara de Vereadores que o CAPS trabalha dessa maneira, né? Mandar um protocolo para lá, informar aos agentes de saúde, né? A gente faz uma reunião com os agentes de saúde, com as estratégias, com todos os serviços, CRAS, CREAS, que a gente forme rede, certo? Por exemplo, o CAPS, né, a portaria do CAPS diz que a gente trabalha 8 horas semanais. Então, a gente pode trabalhar de 7 às 17, né, de 7 às 16, e o resto ser trabalho interno, de 8 horas
às 16, esse trabalho interno. Nós temos que normatizar esse serviço, tá? Nós aqui também criamos uma norma que o paciente não podia vir sozinho para o CAPS. O carro do CAPS que ia buscar o paciente e deixar o paciente. Se ele viesse sozinho, nós não aceitaríamos, tá? Porque nós tivemos alguns problemas de pacientes que se desviaram no meio do caminho do CAPS. Isso foi problema para nós, certo? Então, tem certas normas que nós, enquanto serviço CAPS, podemos criar. Mas a gente cria, coloca no papel e informa a comunidade. Informa a rede de saúde, de assistência, informa a rede do município, tá certo? Que nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos com toda a rede do município. Isso varia de unidade para unidade, sim, Auricélia. Porque mesmo todas as unidades respeitando as orientações do Ministério da Saúde, todas, né, são acatadas, mas a gente pode estar criando normas próprias, que isso vai variar de unidade para unidade. Por exemplo, no CAPS infantil, tem CAPS infantil que atende de 0 a 16 anos. Já tem CAPS infantil, né, que atende de 0 a 18 anos, tá? Só que isso tem que estar regimentado, certo? E informado à rede do município, ok? Com relação ao jurídico, tá? Nós também trabalhamos diretamente com o fórum, com a justiça, tá? Quando muitas vezes nós precisamos, através do assistente social, de buscar, né, uma melhoria, um benefício, alguém que olhe, que seja responsável por um paciente, tá? E a justiça, ela vai nos ajudar com relação a isso, ok? Então, muitas vezes o paciente está sozinho, mas ele tem um familiar, e ele precisa que esse familiar o ajude. O familiar a gente já buscou e ele não quer. Então, muitas vezes a gente pede uma intervenção da justiça e chama esse familiar, ver o que é que ele pode fazer, porque às vezes a justiça realmente intimida, né? E às vezes o paciente ou o familiar acaba cedendo e cuidando daquele paciente porque a justiça o obrigou, tá? Então, nós temos o assistente social para nos ajudar nisso aí, ok? E muitas vezes, né, a justiça também precisa de nós. Quando eles estão, né, houve um delito, certo? E eles precisam de um laudo de sanidade mental dessa pessoa, certo? Então, eles pedem, né, através de ofício, um laudo do paciente tal, e daí o psicólogo e o psiquiatra, eles podem emitir esse laudo psiquiátrico, tá? Psicológico desse paciente, certo? Apesar de que todo o estado, ele tem profissionais forenses. Os profissionais forenses são os que trabalham diretamente emitindo laudos psiquiátricos, que são os laudos realmente que a justiça deve ter, tá certo? Então, o Estado, ele vai contactar o seu profissional, o seu psiquiatra, o seu enfermeiro, o seu psicólogo forense, para fazer um laudo psiquiátrico daquele paciente, certo? Mas, às vezes, mesmo os profissionais do CAPS não sendo forense, mas, né, certas vezes, eles pedem um laudo, acompanhamento, né, o histórico desse paciente, para nós, enquanto CAPS. Os laudos, Laís, com relação à sanidade mental daquele paciente. Se ele já for um paciente nosso, então, e que cometeu esse delito, e que a justiça está pedindo um laudo psiquiátrico, um laudo de sanidade mental, então a gente pode, né, o psiquiatra, a gente não, o psiquiatra e o psicólogo podem dar esse laudo em cima do acompanhamento que estão fazendo com esse paciente, tá?
Só que quem deveria dar o correto seria um profissional forense, que ele tem, né, as suas atribuições com relação a isso, certo? Mas o psiquiatra e o psicólogo podem dar desde que o paciente já seja, né, a pessoa que cometeu o delito já seja paciente do CAPS. Se for uma pessoa que nunca esteve no CAPS e cometeu o delito, aí o psiquiatra e o psicólogo podem se negar a dar, logicamente justificando, né, porque eles não são profissionais forenses, que isso é obrigação dos forenses. Tranquilo? Então, nós trabalhamos diretamente aí também com a justiça. E aqui nós falamos um pouquinho, né, do Paulo Delgado, aquela historinha que eu já contei para vocês, tá? Que em decorrência de todo o movimento político que discutia o modelo no qual estava inserido a saúde mental, surge no plano jurídico o projeto do deputado Paulo Delgado, como substitutivo, que dispõe sobre a extinção progressiva dos manicômios e sua substituição por outros recursos assistenciais, e regulamenta a internação compulsória. O que é compulsório, pessoal? Vocês já pagaram coletiva? Estão pagando, é? Alguém sabe o que é compulsório? Quem trabalha sabe, quem trabalha na saúde sabe. Ana Maria sabe, Rubem sabe. Obrigatório mesmo. Ótimo! Obrigatório, tá? Então, pessoal, o que é que a ideia de Paulo Delgado já falava, aí que foi aceita pela Lei 10.216 de 2001. Dispõe da extinção progressiva dos manicômios, né? A extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos, certo? Eles estão sendo fechados progressivamente. Não é assim, começou a reforma, fechou-se tudo, não, tá? Até porque nós temos pacientes que necessitam estar em hospitais psiquiátricos, certo? Eles não conseguem estar fora dos hospitais psiquiátricos porque eles não têm melhora, tá? Aí o que é que vocês vão pensar? Poxa, se a gente tem paciente assim, por que é que estão fechando os hospitais psiquiátricos? Por que é que a proposta é fechar? Tá? Justamente porque os manicômios, os hospitais psiquiátricos, como diz aqui na lei, né, está sendo substituído por outros recursos assistenciais, certo? Então, eles não estão fechando os hospitais só por fechar e não estão fazendo nada para esses pacientes. Na realidade, eles estão criando e ampliando os outros serviços, tá? É por isso que nós já temos alguns serviços que já foram ampliados e que hoje ofertam um serviço maior, tá? Com mais dias, com mais horas. Como, por exemplo, quem é do Iguatu aqui sabe que lá tem o CAPS 3 ampliado, que é um CAPS que funciona 24 horas todos os dias. Quando a gente for ver os tipos de CAPS, nós vamos ter CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3. Os CAPS 3, em alguns municípios, estão sendo ampliados para trabalharem todos os dias, não fecharem 24 horas. Os pacientes, eles podem ficar lá, tipo internação, tá? 7 dias corridos, tá? Ou 10 dias alternados. Nós vamos ver mais na frente. Isso por quê? Porque nossa proposta é ressocialização. Então, a gente não pode isolar o paciente, não. Porque senão a gente estaria indo contra os nossos princípios de serviço extra-hospitalar, tá? Mas estão dando aquele suporte, certo? E estão trazendo a família para ajudar. Por isso que eu disse a vocês que nós somos co-responsáveis, certo? Além disso, a lei, ela traz a regulação da internação compulsória, né? Que, como a colega falou, compulsório é obrigatório. Então, a internação, ela tem que ser regulada.
Por isso que eu expliquei para vocês aquele fluxo, tá? Primeiro o paciente tem que passar pelo CAPS ou pelo Hospital Geral. Caso eles não consigam fazer nada por esse paciente, aí eles encaminham o paciente para o hospital psiquiátrico. Então, houve-se com isso uma regulação das internações, que antes era muita internação, tá? E hoje já se diminui de 60% a 70%, dependendo aí do município. Ok? Dentro da reforma psiquiátrica, ocorreu 2 processos. Já estamos terminando, viu, pessoal? Ocorreu 2 processos, tá? O processo de desinstitucionalização, que veio com uma estratégia alternativa ao modelo atual que nós temos, tá? E também o processo substitutivo. Vamos entender cada processo aí. O processo de desinstitucionalização. Institucionalização. Aí a atividade do final de semana. Desinstitucionalização. Teve início nos anos 80, com o desenvolvimento de uma política em favor da saúde mental e tendo como marco de referência a desinstitucionalização italiana, tá? Então, foi o que aconteceu. Esse processo de desinstitucionalização é o que a gente vem escutando até agora, tá? É trocar a maneira de tratar os pacientes, certo? Trocar a forma da instituição, fechar os hospitais psiquiátricos, que trancafiavam o paciente, isolavam o paciente, que não tinham tratamento humanizado, certo? Para um novo tipo de institucionalização, que são as instituições abertas. CAPS, residência terapêutica, e os programas do Ministério da Saúde. Tá? Repete o que é desinstitucionalização. A desinstitucionalização, alguém está com o microfone aberto, é trocar, fechar os hospitais psiquiátricos e abrir as instituições abertas. É trocar a forma da institucionalização. É trocar a forma do tratamento. Que antes era fechado, que antes o paciente era isolado, e hoje o paciente vive com a família, convive com a família, convive com a sociedade, e a gente trabalha cada vez mais para que esse paciente volte ao convívio social. Tá certo? Então, é trocar a forma do tratamento. É o que a gente vem falando, tá? Então, aqui, ó, a desinstitucionalização procura preservar a subjetividade do cliente, sua história de vida, suas relações interpessoais, estabelecendo formas de tratamento em serviços abertos, criativos e maleáveis, que atendam individualmente às suas necessidades e que o sustentem no seu meio social. Tá? Então, esse novo processo de instituição, que são os CAPs, que é o serviço aberto, ele trabalha com a reinserção social. Ele trabalha de forma criativa, por isso que nós temos aí os vários profissionais que fazem parte do CAPS, psicopedagoga, terapeuta ocupacional, artesã, educador físico, que trabalham com essa criatividade, porque nós não podemos deixar o paciente ocioso, ele tem que estar criando, ele tem que estar aprendendo com a psicopedagoga, ele tem que estar envolvido em alguma atividade, tá? Além dos profissionais que estão lá, nós trazemos profissionais de fora e pessoas da sociedade que queiram ajudar, tá?
A gente, se lá tem um grupo de música na cidade, então a gente traz esse grupo de música para passar uma tarde interagindo com os pacientes, tá? Tudo isso são formas criativas que os serviços abertos estão trazendo para trabalhar esse paciente, ok? Dentro, né, desse trabalho, nós encontramos muito, e eles adoram, exatamente, Auriceia, e nós encontramos muitos pacientes que têm tanta habilidade, criam tantas coisas, tá? São tão, como é que a gente pode dizer? Criam coisas tão perfeitas que a gente fica dizendo, poxa, tá? E a gente tinha essa pérola e não sabia, certo? Nós tivemos um paciente que ele desenhava muito, mas precisava também ser muito estimulado para desenhar, né? Que até a gente pediu para ele fazer um mapa lá na parede do CAPS e ele fez com maior perfeição, tá? Então, isso é uma habilidade que foi encontrada do paciente dentro do CAPS e que nós temos que explorar essa habilidade, certo? Elas devem ser exploradas, tá? Então, isso é o processo de desinstitucionalização. Fecha-se progressivamente os hospitais psiquiátricos, abre-se as instituições abertas. Essas instituições abertas, elas têm que trabalhar a reinserção social, que é o CAPS, residência terapêutica, por isso que os pacientes da residência, eles vivem de forma livre, tá? Eles andam na rua, porque faz parte da desinstitucionalização, ok? E o outro processo que nós temos é o processo substitutivo. O processo substitutivo, ele vem a trabalhar dois personagens que nós já falamos, que são os profissionais e a família, tá? Os profissionais, eles precisam ser capacitados, eles precisam ser trabalhados para que eles entendam a sintomatologia do paciente, o objetivo das instituições abertas, que é a reinserção social, tá? Então, a substituição do modelo hospitalocêntrico, centrado na doença, centrado no hospital, centrado na exclusão, no intramuros, por um novo modelo de atenção descentralizado e de base comunitária. Exigirá também uma adaptação dos profissionais que deverão, através do processo de capacitação, se institucionalizarem para permitir a viabilização do novo modelo assistencial. Então, os profissionais, principalmente os profissionais que trabalham na rede de saúde mental, eles precisam ser capacitados para que eles possam atender os pacientes da melhor maneira possível, tá? Além dos profissionais, nós temos aí a família, certo? A família, ela tem que entender que eles são parceiros, que não é porque o CAPS está atendendo o paciente, está responsável pelo paciente, que eles não vão ser responsáveis. Nós somos corresponsáveis e nós precisamos da família como base de tratamento para todo paciente, tá? Então, concomitante, os profissionais de saúde que são trabalhados no processo substitutivo, nós temos o grupo familiar, tá? Parceiro desse modelo, deve assumir seu papel de ajudar o membro mais fragilizado a conviver com a situação. Dessa forma, diminuindo aí a internação. Certo, pessoal? Então, vejam que, em suma, a reforma psiquiátrica, ela ainda acontece, nós ainda estamos nesse processo, né? Por exemplo, o Santa Teresa, que é um hospital psiquiátrico, que era a nossa referência aqui, ele fechou-se em 2010, tá? E era uma proposta muito boa, era nossa referência, tá? Mas foi fechado. E daí, ao mesmo tempo que nós temos esse fechamento progressivo dos hospitais, nós temos a abertura e ampliação das instituições abertas, tá? Infelizmente, nós ainda temos cidades que não têm CAPS, tá? Que não têm uma rede de saúde mental,
Logicamente, tem as cidades de referência, tá? Mas que toda cidade, ela deve ter um CAPS. Nós vamos ver com essa política, tá certo? Quando a gente for ver a rede de saúde mental, tá? E dentro do processo de saúde mental, ocorre o processo substitutivo e o processo de desinstitucionalização. Desinstitucionalização, fecha o hospital, abre as instituições extra-hospitalares, e o substitutivo capacita os profissionais e a família, porque eles são fundamentais dentro desse processo. Tá certo, pessoal? Tranquilo aí? Alguma dúvida? Deu por hoje?